Alô, minha diretoria, e nós aqui no Tomazão TV nessa quarta-feira, ela é histórica para o futebol do Pará. Pois é, para você que está ligado aqui no Tomazão TV, vai começar o Campeonato Brasileiro. 31 anos depois, o Leão está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e estreia hoje contra o Vitória no Barradão, na Bahia. Já já a gente vai falar sobre isso. A questão jurídica que o Remo trabalha para ter portões abertos, né, para venda de ingressos contra o Mirassol, o jogo de estreia em casa, que é na próxima semana, e as novidades dos jogadores que estão pintando aí, outros apresentados, tudo isso é o Leão Azul movimentando o mercado e sacudindo e emocionando o seu torcedor nessa quarta-feira. Enquanto isso, o Paysandu se prepara para o jogo de domingo contra o Capitão Poço e pode ter novidade sim na lateral esquerda. A gente vai falar já já para você aqui, até ouvindo o Quintana, repatriado, né, reapresentado no Paysandu, o Quintana zagueiro, que pode aparecer pelo menos relacionado para o jogo, e aí seriam duas novidades. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho para receber as notificações e deixar o like. Vamos chegar aos 2.000 hoje? Tem dias aí que a gente não tem chegado muito, não. Ó, a entrevista do Pikachu, maior barato, galera, tá curtindo demais. Você não assistiu ainda, pode ir no vídeo e assistir aqui no canal o Pikachu falando dessa trajetória vitoriosa dele. Vamos começar falando do Remo, que estreia hoje no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Vitória no Barradão. Vitória que está meio que em ebulição lá com a derrota diante do Bahia no Clássico Baiano. E para falar do Vitória, tem o Camutanga na zaga. Ele que era titular absoluto do Remo ano passado, quando o Vitória pediu de volta, né? E o Vitória tem o Camutanga. Jogadores assim como o Kaique, o Eric, muito bom jogador. O Renato Kaiser tem que ser vigiado. E ainda tem o Oswaldo, tem o Mateuzinho, né, jogadores no banco. O Luan Cândido não é mais o goleiro, o Gabriel agora é o goleiro titular, mas esse é o Vitória que vai ter apoio do seu torcedor diante do Remo nesta quarta-feira, 19 horas, no Barradão. O Remo que apresentou ontem, no final da tarde, início da noite, o Brian Cufré, o lateral esquerdo, e também o Vitor Bueno. Todos esses jogadores já estão legalizados no BID. Isso aí é cavalaria para quarta-feira contra o Mirassol. A gente vai falar aqui. Aliás, queria parabenizar mais uma vez o doutor Gustavo Fonseca, diretor jurídico do Remo, que faz um trabalho excepcional e tentando reverter essa pena de uma perda de mando de jogo que o Remo sofreu, aquele caso do Avaí ano passado, e a suspensão dos jogadores do Nico Ferreira e também do Diego Hernandes, coisa que pode acontecer já confirmada nesta quarta-feira. Tudo ficou ali entre linhas para ontem, mas eu acho que nessa quarta-feira a coisa se resolve. E ontem também foi apresentado o Rafael Montes, né? Ele que é atacante contratado, tem impressionado o técnico, o Juan Carlos Osório, nos treinamentos, e o Monte também já está pronto, legalizado. Poderia até ir para esse jogo, mas como o Osório preferiu botar aquele grupo que vem, né? Ele fez ali, daqui a pouquinho eu vou dar a relação aqui, mas o Monte fala das características e desse momento importante de poder jogar no futebol brasileiro e defender o Remo. É um espanhol pesadão, vai dar para entender um pouquinho sim. Tá aí o Rafael Monte apresentado pelo Leão. Muy contento de estar aquí por esta oportunidad. Y bueno, mis características los últimos años fueron ser centro delantero dentro del área, ser espacios y finalizar la jugada. Fala pra gente um pouquinho também do teu histórico, até para o torcedor te conhecer um pouquinho, como é que você começou lá na Argentina até chegar a vestir a camisa do Clube do Remo? Arranqué de la tercera Argentina y me fui para España. Ahí me tocó la pandemia entera estando en España y bueno, volví a Argentina a jugar la última categoría. Y de ahí, bueno, a remar, ese de cero y subí de categoría a la tercera de vuelta. Y después me fui a Ecuador, en el que ascendí a primera y bueno,
el año pasado, por suerte, pude tener un gran año y conseguí estar con la selección. Como é que você encara esse desafio de, pela primeira vez, disputar uma competição aqui no Brasil, onde a gente sabe de um estilo de jogo diferente, né? Muita vontade, muita determinação, garra dentro de campo, o seu desafio em participar do futebol brasileiro? Sí, sí, es un desafío muy lindo, sea a la liga que vengo y el equipo que vengo tiene una hinchada muy grande, así que nada, voy a estar en la altura y dar lo mejor de mí para esa grande sede. É meio complicado, né? Não é um Portunhol. O Portunhol é o do Quintana que a gente vai ouvir já já. Mas só lembrando que o Monte já está legalizado, assim como já estão o Pico, né? Jogador que também tem impressionado nos treinamentos pelo volume, o Zé Wellington, todos esses jogadores para o jogo contra o Mirassol na próxima semana. E o Remo já recebeu o Ivan Quaresma e também o Franco Catarose, o meia que já esteve na seleção uruguaia, né? E foi indicado pelo Osório. É o Remo. Aliás, rapidinho aqui batendo a relação, são 20 jogadores e o Sávio não foi relacionado porque faltou o treino de ontem de manhã. O último treino, sentiu uma dor, não deu satisfação e o Jorge foi incluído na delegação. Marcelo Rangel, o Vinhas, Marcelinho Lucas, João Lucas Claus, Marlon, Kaique Almeida, Léo Andrade, Jorge, Patrick de Paula, Cantídio, Zé Ricardo Pavani, Iago Pikachu, Dodô, Patrick, Jaderson, João Pedro, Eduardo Melo e também o Aleph Manga. E o time que vai entrar jogando? Nem eles sabem, só na cabeça do Osório. Vamos aguardar e tomara que o Remo faça um grande jogo. Até o empate seria um ótimo resultado para começar o Campeonato Brasileiro fora de casa. Mas tudo pode acontecer. O Remo tem um ótimo histórico aí de 19 jogos, não perde desde 2007 para o Vitória, também não tem muito confronto. Mas nos confrontos anteriores, são 19 no total, o Remo tem 9 vitórias e 8 derrotas e 7 empates. Então é bem equilibrado esse confronto com o Vitória da Bahia. E o Papão da Curuzu já colocou ingressos à venda para o jogo de domingo. O Remo joga no sábado, né, pelo Paraense, lá no Dedecão, em Santarém, e deve ser um time mesclado com a garotada da base. E no domingo tem o Paysandu contra o Capitão Poço na Curuzu, às 17 horas, o jogo já está confirmado. E aí poderemos ter, sim, o Bona, como diz o Dinho, o Boniface, né? O lateral esquerdo contratado e que foi indicado, inclusive, pelo Quintana, que ontem foi reapresentado pelo Paysandu. Então o Paysandu faz os ajustes necessários para aumentar o poder de fogo, para que a equipe possa estar cada vez mais azeitada. A boa vitória diante do São Raimundo, com alguns deslizes em alguns momentos, e que até pressão do próprio São Raimundo, e que não podia acontecer, e o técnico, o Júnior Rocha, chamou muita atenção isso na entrevista coletiva. Mas tem o Quintana, que pode estar entrando em forma e vai ser titular absoluto do Paysandu, falando da alegria, da felicidade de estar voltando, porque o Paysandu, na opinião dele, é a sua casa, é a terceira temporada dele aqui na Curuzu. Fala aí, Quintana. Feliz de estar novamente aqui, né? Eu falo que o Paysandu é como se eu estivesse na minha casa, né? O terceiro ano aqui. Estou muito feliz. Vai ser um novo ano, né? Um novo caminho para nós. Estou com muita vontade já de começar a jogar, né? Todo mundo jogador que começar a jogar e isso é muito importante para nós. Mas muito feliz de estar novamente um ano mais aqui com o Paysandu e bora trabalhar para que esse ano seja muito melhor do que foi o ano passado, né? Antes da estreia no Campeonato Paraense, o técnico Júnior Rocha adiantou que você estaria fora da partida, porque chegou, né, uma semana antes, praticamente, do primeiro jogo, e teve um curto período de preparação justamente com a equipe, mas garantiu que você vai estar relacionado, pelo menos, para o jogo de domingo contra o Capitão Poço. E o Quintana, como é que está hoje fisicamente? Se o treinador precisar para domingo, já tem condição de jogo? Sim, bom, a gente já vem trabalhando pesado nessa semana passada que eu cheguei, já cheguei o primeiro dia, já fiquei à disposição
da preparação física, né, para a gente começar a trabalhar. Essa semana já estou trabalhando com o grupo, né, então isso é muito importante para mim, sentir de novo essa sensação de jogo. E bom, depois de estar convocado para o jogo vai ser muito importante para mim, e se o professor precisar de mim para entrar no jogo, a gente vai estar preparado para isso. É isso, quarta-feira então de mais um dia de treinamentos para o Paysandu. O Paysandu que tem a semana cheia, depois a coisa vai complicar um pouco, porque o Paysandu joga no domingo com o Capitão Poço, quarta-feira lá em Augusto Corrêa com a Tuna, e no domingo tem um clássico contra o Clube do Remo. O Remo joga contra o Mirassol na quarta, o time principal, e na quinta deve ser um time mesclado com garotada contra o Águia no Baianão para jogar o clássico de domingo com a cavalaria toda. Aí vai todos os titulares, já disse o técnico Juan Carlos Osório. Por enquanto é o que temos, é uma quarta-feira especial, vamos ficar ligados. E aí amanhã a gente vai comentar essa estreia do Remo 31 anos depois na Série A do Campeonato Brasileiro. Tomara que com bom resultado. Assim a gente espera, o torcedor também. Abraço, abençoado quarta-feira para todo mundo.